Bom dia, boa tarde, boa noite. Márcio Baccarini, Criatório Baccarini. Um novo vídeo depois de uma pausa, não é mesmo? Pois é, mas essas pausas são necessárias por alguns motivos de viagem, etc e tal. Hoje o assunto vai ser chocadeiras, né? A pedido, né, de algumas pessoas que estão acompanhando, né, os vídeos no meu Zap, no meu YouTube, né, nós optamos por fazer um vídeo sobre chocadeira. Obviamente que o vídeo sobre chocadeira não vai ser o vídeo ensinando a equilibrar a chocadeira, né? Por quê? Porque existem vários tipos de chocadeira, cada uma com um tipo de equilíbrio, né, um tipo de sensor, e, portanto, não tem como você explicar usando uma chocadeira, né? Então, por exemplo, eu tenho 4 chocadeiras, eu não tenho como pegar uma e colocar aqui, até porque as 4 são diferentes, né? Então, o assunto vai ser sobre, né, os cuidados que se deve tomar com a chocadeira, ok? Bom, mas eu não podia começar esse vídeo hoje, né, sem comentar a respeito de um parceiro que eu sei que está acompanhando meus vídeos, né? E sei muito bem disso pelos parceiros que essa pessoa tem, né? Essa pessoa que é um jovem no galismo, né? Que se chama Zé Baiano, de Jordânia, em Minas Gerais. Seu Zé Baiano, eu fiquei sabendo que o senhor acompanha todos os meus vídeos e eu tenho que prestar uma homenagem ao senhor, porque eu sei que o senhor já está aí aproximando-se dos 99 anos de idade e continua aí ativo no galismo, né? Continua aí participando, né, das domingueiras, das parceiradas, né? Ou seja, um grande exemplo para nós, né? E uma grande esperança para o galismo, né? Ver pessoas como o senhor que está aí com essa faixa etária e ativo no galismo. Sinal que o galo, né, o galismo, né, prolonga a vida dos galistas, né? Eu espero que Deus lhe dê muitos anos de vida ainda, para que o senhor continue, né, sendo esse exemplo. Eu acho que o Brasil inteiro, né, tem que reverenciar a sua pessoa, porque realmente não é fácil, né, alguém permanecer no galismo aí há mais de 50 anos, criando os seus galinhos, e eu sei que o senhor faz isso com muito carinho e muito amor, porque nem tratador o senhor não tem, né? Quem trata dos galos, quem cria, quem né, toca toda a cocheira é o senhor, quem leva os galos, né, para a apresentação é o senhor. Então, senhor Zé Baiano, um grande abraço, né? Eu espero que o Brasil inteiro vai ver esse vídeo, vai referenciar, né? Eu sei que o senhor vai receber, né? Já recebeu algumas vezes homenagens, né? Pela perseverança que o senhor tem com o galismo, né? E eu fiquei muito feliz através do João, né? Um galista de Jordânia, que me passou essas informações do senhor. Eu fiquei muito feliz, né? Talvez, né, eu espero um dia poder encontrar o senhor pessoalmente, dar um grande abraço, porque realmente, hoje em dia, né, poucas pessoas conseguem se manter no galismo com tanta fé e perseverança igual o senhor, tá bom? Então, parabéns, tá? Fica aqui um abraço, né, uma homenagem minha ao senhor, tá bom? Muito obrigado pelo senhor continuar no galismo, senhor Zé Baiano, tá bom? Bom, vamos então tocar o nosso assunto, tá? O nosso assunto hoje então é chocadeiras, né? E muita gente, né, questiona o uso de chocadeiras. Algumas pessoas preferem, né, a choca natural, ou seja, através da galinha. Algumas pessoas utilizam galinhas, né, vamos dizer assim, de roça mesmo, para chocar os ovos dos galos índios. Alguns põem as galinhas mesmo índias chocando. É uma controvérsia isso, é uma controvérsia, né? Mas uma coisa é certa, por que eu, pessoalmente, adotei a chocadeira? Tá?
pelo fato de que com a chocadeira eu consigo uniformizar a minha criação, né? Ou seja, eu consigo tirar pintinhos de tempo em tempo, lotes de pinto que eu consigo então uniformizar a criação, tá? A galinha você fica dependendo dela entrar na choca, tá? Então você acaba que você tem no seu criatório pintinhos, né, de 7 dias, de 20 dias, de 30 dias, depois dá um espaço, pintinho só daqui 2 meses. Então, realmente é meio difícil, né, você contornar isso. Ainda existe aquelas pessoas que fazem um sistema que eu até acho que é o ideal. O problema é você ter, né, galinhas disponíveis para isso, que é um sistema misto, né? Você põe a galinha com os ovos, pode ser até ovos de plástico, não interessa. Põe a galinha chocando, espera a hora que sair os pintinhos na chocadeira, coloca-se na galinha, para ela criar o pintinho nos primeiros meses, tá? É possível? Também é. Talvez seja até o ideal, porque a galinha estaria transferindo para os pintinhos uma certa imunidade, ok? Bom, mas vamos esquecer esses entretantos aí e vamos direto aos finalmente, né? Vamos lembrar lá do Dorico Paraguaçu, vamos direto aos finalmente, né? Então, vamos falar sobre a chocadeira em si. Primeira coisa, a chocadeira é um meio artificial de se, né, chocar pintinhos, chocar os ovos. Então, existem algumas particularidades que você vai ter que se atentar a elas para que você tenha sucesso. E a primeira delas é com relação ao ovo, né? O ovo que vai para a chocadeira, ele exige alguns cuidados um pouquinho diferente dos ovos que você põe com a galinha, tá? Primeira coisa, o ovo nunca deve chegar a mais de 10 dias, tá? Não deve, a mais de 10 dias. Eu, particularmente, eu tenho um critério de colocar o ovo para chocar no máximo com 7 dias. Acho que até 7 dias, a percentagem de pintinhos que a gente consegue tirar é muito melhor do que a partir dos 10 dias, até os 10 dias. Então, eu optei para criar pintinhos, chocar ovos a partir do 7º dia. Então, a gente recolhe esses ovos, né? Ou seja, você vai recolher, vai identificar o ovo, óbvio, né? Para você saber quem é o pai, quem é a mãe do pintinho que vier a nascer. Você vai identificar o ovo e esse ovo deve ser limpo, tá? Não deve-se pegar esse ovo e armazenar ele estando sujo, né? Às vezes suja mesmo de fezes, ou mesmo suja de terra, né? Quando a pessoa não tem um ninho muito bem organizado, costuma sujar, né? E esse ovo sujo não deve ser guardado assim. Então, o que é que a gente faz para limpar o ovo? Eu pego Fisoex, que você compra em qualquer supermercado, né? Fisoex, misturo o Fisoex meio a meio na água e limpo o ovo, tá? Eu tinha até passado outras opções, né? Em vídeos anteriores, outras opções. E tem gente que até passa o Fisoex puro no ovo. Eu acho que não precisa, tá? Eu pego a água um pouquinho morno, ponho um pouquinho de Fisoex, o Fisoex higieniza o ovo, né? Elimina qualquer fungo, qualquer bactéria na casca do ovo. Então a gente com um paninho bem leve, sem esfregar, tá? Senão você tira a proteção natural do ovo. Só com um paninho leve, passa ali, né? Seca o ovo depois e coloca ele de ponta para baixo, né? Aquela parte mais pontuda do ovo para baixo, armazenado de tal forma que daqui 7 dias ele venha para a chocadeira. Como armazenar esse ovo? O ideal, e isso eu tenho, é o virador, né? Ou seja, você pode adquirir, ou então até tem gente que até produz isso, é um virador em que você coloca o ovo e de 2 em 2 horas esse virador faz o mesmo processo de viragem do ovo dentro da chocadeira, ou seja, ele faz inclinações com o ovo, né, que chegam mais ou menos a 35 graus a cada 2 horas. Isso evita, né, que parte, né, da clara
faça aderências com a casca do ovo, ou na verdade com a película que envolve o ovo por dentro. Porque se acontecer isso, esse ovo fatalmente vai gorar, tá? Ou o pinto pode até ser gerado, mas ele fica agarrado na casca, no ovo, e não nasce. Então muita gente pergunta, meus pintinhos estão, né, eu ponho na chocadeira e na época de nascer não nasce. Quando eu quebro o ovo, o pintinho estava lá dentro, né? Sim, ele está lá dentro provavelmente agarrado, né? Agarrado na casca do ovo, e ele não consegue então quebrar o ovo, tá? Então é necessário isso. Ah, mas eu não tenho virador. Então você vai ter que ser o virador, né? Você vai ter que todos os dias, né, pegar a cartela do ovo e fazer a inclinação, né? 2, 3 vezes por dia. Você mesmo faz a inclinação, espera um pouco, inclina para lá, espera um pouco, né? Movimenta os ovos de forma bem delicada, viu, gente? Não é para pegar o ovo e balançar, né? Nem é para fazer como algumas pessoas fazem, né? Roda o ovo na mão. Não é isso. Se você fizer isso, inclusive, conforme a violência, você pode romper a câmara de ar que existe no ovo, e aí que não nasce nada. Aí, né? Se você guardar o ovo sujo, fatalmente bactérias vão entrar para dentro desse ovo, e esse ovo, quando for colocado em temperatura um pouco maior, né, da chocadeira, esse ovo vai produzir bactérias lá dentro e não vai gerar nada, né? Vai morrer o pinto, o embrião nem começa a ser gerado. Esse ovo, quando você quebra ele até explode, né? Dá um cheiro horroroso, porque acumula bactéria lá dentro e vira um meio de cultura de bactéria, né? Então o ovo não pode ficar, né, sujo, senão as bactérias entram lá para dentro, né? E se entrar lá para dentro, já acabou, já era, né? O ovo vai apodrecer quando você colocar ele. Outra coisa, outro cuidado com o armazenamento do ovo é você não deixar esse ovo em locais com temperaturas elevadas, né? Esse ovo não pode tomar sol, né? Então ele tem que ficar num cômodo com a temperatura baixa, né? Aí por volta de 7, 8, 9 graus, não deve ser muito baixo. Se você abaixar demais, você desnatura a proteína do ovo e aí também o ovo vai gorar, né? Se esquentar demais, também um processo de desnaturação, né? Se você pegar um ovo que ficou quente e quebrar ele, depois você vai ver que tem uma porção de coisa branquinha na clara, né? E sinal que a proteína da clara já sofreu desnaturação. Então esse ovo vai gorar e não vai gerar, né? Não vai gerar embrião. Então esses são os mínimos cuidados com os ovos, né? Então muita gente pega o ovo, larga lá dentro do ninho 2, 3 dias, recolhe o ovo só 2 dias depois. Isso tudo é ruim, porque o ovo fica num ambiente não ideal, né? A galinha deita em cima do ovo, levanta, depois deita de novo para botar, depois levanta, tudo estraga o ovo. Então o ovo tem que ser recolhido diariamente, se for possível 2 vezes por dia, no final da manhã e no final da tarde, recolher o ovo, tá? E colocar nas condições de armazenamento. Tem pessoas que põem, né, um galo com 4, 5 galinhas, né? E as 4, 5 galinhas às vezes estão botando, então cada hora uma deita em cima do ovo, né? E se você deixar 2, 3 dias lá, esse ovo vai começar, inclusive, às vezes até a gerar um embrião e morrer em seguida, porque isso não é uma continuidade, né? Então aí quando tem mais de 2 galinhas, 3, 4, 5 galinhas, aí que você tem que recolher os ovos mesmo, às vezes até mais vezes, para evitar que as galinhas fiquem deitando em cima do ovo. Bom, são os cuidados mínimos com os ovos, né? Não esqueça que o ovo é o seu futuro embrião. Ou você tem cuidado com esses ovos, ou, né, você já leva para a chocadeira um produto potencialmente, né, estragado, vamos dizer assim, sem condições de gerar pintinhos, tá? Depois reclama que o problema é a chocadeira. Então, assim, primeira coisa, cuidado com os ovos, qualidade dos ovos. Aqui vem uma outra questão com o ovo, que é a respeito de ovos comprados e enviados, né, via correio ou outro meio qualquer de transporte, né? Esses ainda são mais problemáticos,
Primeiro que conforme o tempo de trânsito entre o local de produção do ovo e o indivíduo que vai recebê-lo, já aí passa aí 3, 4, 5 dias, que aí o ovo já vai chegar lá, já fora da data ideal de incubação, né? Segundo, o cuidado, né, que o correio tem, o correio é bem delicado para cuidar de ovos, né? Joga de qualquer jeito, mesmo que tenha bem embalado, ele não venha quebrar, né? Joga-se de qualquer maneira e o ovo sacode, 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 acaba que estraga o ovo, né? Então assim, muita gente reclama que comprou ovos, né, e que não gerou, né, gerou aí 10%, 15%. Vai olhar é isso aí, né, o transporte, tá? Que também não é não é o ideal, né? Ainda mais quando se paga muito caro por ovos, né? Então essas são as condições, né, a respeito dos ovos, tá? Bom, aí nós vamos pôr esse ovo na chocadeira. Essa chocadeira, antes de começar a ser, né, utilizada, ela tem que ser esterilizada, né? Eu já expliquei para vocês como faz esterilização de chocadeira, né? Não adianta só limpar. Claro, você vai ter que pegar a chocadeira, limpar ela, né, passar Fisoex, né? E aí eu passo o Fisoex puro mesmo, limpo em todos os detalhes. Mas olha bem, a chocadeira tem entrâncias, né, que você não consegue nem chegar com o paninho para limpar, né? Por exemplo, o ventilador da chocadeira, né? Aquele espaço ali dentro você não consegue chegar lá com um pano para limpar, né? A não ser que você desmonte, né? Então, como que eu faço? Eu pego um pouquinho, né, de formol, você compra formol em qualquer casa veterinária, né? Compra um formol, coloco num copinho, tem que ser de vidro, né, que caiba dentro da chocadeira, coloco nesse formol uns 2, 3 envelopinhos de permanganato de potássio que você compra em qualquer farmácia, né? Vai formar um caldo assim meio roxo. Você deve colocar imediatamente dentro da chocadeira e deixar ali 24 horas, né? E quando for abrir essa chocadeira, cuidado, porque vai exalar um gás ali dentro, né? Esse gás, ele esteriliza a chocadeira inteira. Então você, antes de botar os ovos, fez esse processo, tirou, abre a chocadeira, deixa sair totalmente esse gás, pode ficar aí parado até umas 24 horas, né? Tira aquele produto, joga fora, cuidado. Esse produto, se você cheirar, você vai passar mal, porque ele emite um gás, mesmo depois de um tempo, ele continua emitindo um gazinho extremamente irritante, né? Então você deve dispensar, limpar outra vez, lavar e guardar o copinho, jogar aquilo fora, né? Não deixar a criança pegar, óbvio, isso aí não precisa nem falar, né? Então fez isso, você esterilizou a chocadeira, eu já falei sobre esse processo num vídeo anterior, fez isso, esterilizou a chocadeira, então agora vamos preparar a chocadeira para, né, a incubação. Então, para a incubação, nós temos vários parâmetros que tem que ser contados na chocadeira, que você vai ter que se preocupar com eles, tá? Vários parâmetros. Então, não adianta simplesmente pegar a chocadeira, ligar e já pôr o ovo lá dentro. Você tem que esperar a chocadeira alcançar, né, todos os parâmetros ideais para incubação e depois colocar o ovo, tá? Quais são esses parâmetros? Principalmente temperatura, umidade, né, e a ventilação. Esses 3 parâmetros eles têm que estar perfeitamente, né, adequadamente organizados. Se você não fizer isso, provavelmente você vai perder, né, percentagem de ovos aí, tá? Então vamos lá. Primeira questão, a temperatura, né? A temperatura na chocadeira deve estar por volta de 37,7,8,9 graus centígrados, tá? Não deixar chegar no 38, não deixar passar de 34,5 para baixo, tá? 36, 7, 8 é uma boa temperatura para você incubar os ovos, tá?
Eu vi um vídeo de um rapaz dizendo que ele colocou um termômetro debaixo de uma galinha que estava chocando e que a temperatura da galinha chegava até 38,3, 38,5. Não sei, eu nunca fiz isso. Não vou medir temperatura da galinha chocando, até porque eu quase não deixo galinha chocar, mas eu nunca medi. Mas qualquer indivíduo que produz chocadeiras, né, em quase todos os manuais, inclusive nos profissionais, eles informam que a temperatura ideal é por volta de 37,8 graus centígrados. Então não vamos ficar na contramão, né? Temperatura tem que ser essa. E a chocadeira, quando você liga, esse é o primeiro parâmetro que você tem que observar. A temperatura chegou no 37,8 e ficou aí. Você tem que esperar um tempo, tá? Muitas vezes o cara muito afobado, quer pôr o ovo logo dentro da chocadeira, então não espera nem a temperatura chegar naquilo, ou chegou naquilo, ele já abre a chocadeira e põe o ovo. Só que a chocadeira com o tempo ainda joga essa temperatura muito para cima e acaba perdendo o ovo. Então, cada chocadeira tem uma forma de equilibrar essa temperatura, a maioria delas já vem de fábrica, né? Equalizada nessa temperatura, e você deve então esperar que a chocadeira estabilize. Chegou no 37,8, espera mais algumas horas para ver se vai ficar nessa temperatura, se ela não vai subir acima disso ou depois voltar a descer. Então a temperatura é essa, tá? Algumas pessoas costumam colocar um termômetro, né, ou um termostato dentro da chocadeira para ver se a temperatura lá dentro está igual a que está apontada no sensor que está do lado da chocadeira. Eu já fiz isso e dei com burro na água. Não sei porquê, tá? Quando eu equilibrei a temperatura da chocadeira pelo termômetro lá de dentro, o termômetro aqui de fora ficou em 38,7, 38,8 e eu perdi todos os ovos. Então eu acredito até que tenha sido mesmo a temperatura. Então quando eu passei a voltar a equilibrar a chocadeira só pelo termostato dela mesmo, eu tive resultados muito melhores. Então hoje eu não faço isso, tá? Se a chocadeira for de boa qualidade, eu só equilibro ela pelo sensor que ela tem, tá? Só pelo sensor. Tem gente que faz chocadeira, né? De micro-ondas, faz chocadeira dentro de caixa de isopor, etc. tal, tem que se preocupar um pouco mais com essa temperatura, né? Tem que se preocupar um pouco mais com essa temperatura, porque esses ambientes não são, vamos dizer assim, o ideal, né? E a temperatura aí pode oscilar demais. Então tem que se preocupar com isso. Quanto à umidade, né? A umidade dentro da chocadeira deve estar por volta de 65%, tá? Então, se você tiver uma umidade entre 62% e 68%, tudo bem, tudo certinho, tá? Essa questão da umidade é um grande problema, Por quê? Porque as chocadeiras, a maioria delas vem com uma bandeja em que você coloca a água lá dentro, tá? E você mede, né, a umidade pelo sensor de umidade. Bom, primeiro, não adianta você pôr uma bacia de 50 litros, ou de 10 litros, ou de 5 litros. O que interessa é o espelho de água, ou seja, a largura da bandeja, né? Quanto mais larga dentro da chocadeira, maior a umidade. Quanto mais estreita, menor a umidade. Ou seja, é o espelho d'água que define o quantitativo de umidade. Em chocadeiras mais profissionais, né, você vai encontrar um sensor de umidade e uma umidade controlada, né, por um higrômetro, ou seja, um aparelho que, vamos dizer assim, esquenta a água na medida em que há necessário que ela evapore, tá? Esse aparelho geralmente só se encontra em algumas chocadeiras profissionais, né? Na maioria delas você vai encontrar essa bandeja, né? Na maioria delas você vai encontrar essa bandeja com água e você tem que
equilibrar essa umidade em 65%. 66, 67, 65, 64, 63, mas nessa faixa a umidade. Se a umidade for muito alta, né, esses pintinhos vão morrer dentro do ovo, tá? Eles vão acabar, né, inchando dentro do ovo e morrem. Geralmente morrem a partir do 16º, 17º, 18º dia. Ou se a umidade for muito baixa, ele vai desidratar e vai morrer também, né, cedo e não vai nascer. Então a umidade ela precisa ser bem controlada, mas muito bem controlada, né? Bom, esses dois parâmetros, umidade e temperatura, ele é, vamos dizer assim, um esqueleto da incubação artificial. Tem um outro processo que é a viragem dos ovos. Bom, com relação à viragem dos ovos, as chocadeiras devem fazer essa viragem em média a cada 2 horas. E você encontra todo tipo de chocadeira no mercado, né? As chocadeiras que giram roletes, né, e rodam o ovo, né? Tem algumas chocadeiras que tem uma parte que passa pelo ovo, empurra o ovo para lá e para cá. Tem outras que fazem giros angulares, né? Tem outras, outro dia, há pouco tempo atrás, eu vi uma que ela faz um misto de angular com um roletezinho. Qual é o ideal? É o giro angular, né? Ou seja, a chocadeira que faz esse movimento com o ovo de uma forma lenta, né? A cada 2 horas. Por que isso? Por que isso? Porque você vai colocar o ovo na chocadeira sempre com a parte de baixo, né, a parte fina do ovo para baixo e a parte mais larga do ovo para cima. Essa parte mais larga do ovo tem uma câmara de ar, tá? Então ela não deve ser abafada. Então você coloca o ovo nessa posição e esse movimento aqui, ó, é suficiente para evitar que o pinto cole na casca do ovo, tá? E evita traumas de rolagem do ovo, que pode inclusive romper a câmara de ar do ovo e aí o pintinho não nasce, tá? Então assim, o ideal é isso. Mais uma vez, né? Somente chocadeiras com um preço um pouco mais elevado, né? Aí as semiprofissionais que tem viragem de ovo por angulação, tá? Eu já vi até uma chocadeira, eu tenho até, né, uma chocadeira bem barata, ela custou baratinho, ela faz viragem de ovo por angulação. Mas, porém, ela é uma chocadeira muito difícil de controlar, né? A parte de umidade, inclusive eu tive que fazer uma adaptação nela, né? Porque a parte de umidade dela é bastante falha, tá? Então, assim, eu tive que fazer uma adaptação nela e acaba que eu uso ela muito pouco, tá? Ela não faz viragem. Essa viragem, ela tem que começar a partir do 3º dia de incubação. É outra coisa importante, né? Você coloca o ovo para incubar, mas você só começa o processo de viragem a partir do 3º dia. Por isso que a maioria das chocadeiras tem um sensor de viragem de ovo que ele pode ser conectado e desconectado a seu critério. Então você desconecta nos 3 primeiros dias, a partir do 3º dia você conecta a viragem, aí ela começa a fazer as viragens dos ovos, e quando chegar no 18º dia você tem que interromper essa viragem. Então, como norma, 3 dias antes, né, 3 dias depois você pôs para chocar, e 3 dias antes de nascer, esse ovo não pode mais virar, tá? Então, a partir do 18º dia, essa viragem tem que ser interrompida, porque aí o pinto vai se organizar dentro do ovo para poder nascer, tá? Então ele vai se posicionar para começar a quebrar a casca do ovo. Se você continua virando, né, isso dificulta muito o pintinho lá dentro se posicionar, tá? Então a viragem é essa, né? Vocês encontram, né, algumas chocadeiras com viragem, né, por angulação, que é o melhor. Se vocês comprarem chocadeira profissional, todas elas vão vir com viragem, né, por inclinação. As semiprofissionais têm de todo jeito, tá bom?
Então, esse é o terceiro ponto, essa questão da viragem dos ovos. Mais um assunto que nós temos que tocar com relação à chocadeira, a questão da ventilação. Né? Vocês olham bem o seguinte, o pintinho está dentro do ovo, ele está desenvolvendo lá dentro. Tá? Esse pintinho dentro do ovo, ele começa a consumir a gema do ovo, tá? Porque a gema é que é o alimento dele. Né? Enquanto ele está sendo gestado, a gema é a fonte de alimento daquele embriãozinho. Tá? Olha, se tem um mecanismo biológico, metabólico dentro do ovo, algumas excreções vão ter que sair, tá? E saem por onde? Saem pela casca do ovo. E principalmente, né, o pintinho faz troca de oxigênio com aquela bolsa de ar que está em cima do ovo, né, na parte mais larga do ovo. Então, aquela bolsinha de ar ali, ela faz troca de oxigênio com o meio ambiente. Né? Com o meio ambiente, ou seja, com o meio dentro da chocadeira. Então, de alguma forma, essas trocas elas têm que ser excluídas de dentro da chocadeira. Por isso que a gente tem a ventilação dentro da chocadeira. Tá? Ou seja, a ventilação é para que renove o ar dentro da chocadeira, de tal forma que o ar que faça a troca com o ovo seja sempre um ar novo, rico em oxigênio e pobre em substâncias que possam intoxicar o pintinho. Tá? Aí vem a questão do ovo sujo, né? Se você colocar um ovo sujo dentro da chocadeira, né, cresce bactérias ali naquela casca do ovo, ainda mais num lugar com boa temperatura e boa umidade, aí que a bactéria prolifera mesmo. Então cresce bactéria, ela começa a trocar, né, substâncias tóxicas com o ovo e mata o pintinho. Né? Ela entra para dentro do ovo e vai matar o pintinho. Então, é preciso que você esteja com o ovo limpinho, colocado ali, e essa ventilação exista. Em chocadeiras comuns, eu já vi muito disso, eles colocam, né, uma ventoinha em cima da chocadeira, ventando para baixo. Não é isso que tem que ser feito. O ventilador ele tem que puxar o ar para cima, ele tem que jogar o ar para cima. Olha, a troca está sendo feita com a parte de cima do ovo, então isso aqui tem que sair da chocadeira. Né? Se você sopra para baixo, você empurra o tóxico para baixo. Né? Bom, outra questão desse tipo de ventilação é que fica aqueles ovos no meio da chocadeira, ficam tomando vento o tempo todo e com isso resseca os ovos. Eu já fiz essa experiência e muita gente pode fazer. Se você pegar uma chocadeira desse tipo, você pode olhar aqueles ovos que ficam embaixo da ventoinha, tem baixa taxa de eclosão. Tá? Resseca o ovo, aquele vento todo. Então, o que eu optei por fazer? Porque eu tenho uma chocadeira assim, eu peguei e coloquei um anteparo para o vento não bater no ovo. Então o vento espalha dentro da chocadeira. Não é o ideal. Né? Chocadeiras profissionais têm um sistema de circulação de ar em que o ar passa, sobe, né, e sai para fora da chocadeira por orifícios, né, devidamente colocados, de tal forma que essa ventilação seja uniforme, né, para toda a chocadeira. Né? Ou seja, a uniformidade dessa ventilação pega em todos os ovos, tanto o ovo que está no meio, na ponta ou na outra ponta, recebem essa troca de oxigênio de baixo para cima, tá? Então, algumas chocadeiras profissionais fazem esse tipo de circulação de ar. Né? Eu esqueci de um outro assunto com relação à temperatura, que é com relação ao tipo, né, a maneira como se faz o aumento do calor dentro da chocadeira. Eu já vi algumas chocadeiras em que, né, a resistência, né, fica ali no meio só. Então aquela parte do meio acaba ficando mais quente do que a periferia. Né? Isso também não pode acontecer. Então, na hora que você for comprar uma chocadeira, procure saber como é que vai ser, né, a forma como a chocadeira esquenta o ovo, para ver se o calor está sendo uniforme em todos os ovos. Tá? Por isso que eu não gosto muito de chocadeira que pega muitos ovos, porque é difícil manter um espaço grande demais, né, com a temperatura toda uniforme.
Então é preferível chocadeiras menores, que é mais fácil uniformizar o calor, a ventilação e a umidade. Tá? Claro que tem chocadeiras profissionais aí, né, que são chocadeiras top de linha, que mesmo cabendo aí 300 ovos, 200 ovos, fazem uma boa, né, uma umidade, uma temperatura e uma ventilação uniforme. Mas são chocadeiras que estão aí, né? A Maru, por exemplo, que é uma ótima chocadeira, eu tenho uma, ela pega 190 ovos, ela é uma chocadeira profissional, ela está com preço aí no mercado na faixa de 7, 8 mil reais. Quer dizer que é uma coisa bem cara, né? Não é uma coisa muito barata, não. Mas tem chocadeiras que também resolvem nossos problemas, desde que você se atente a essas questões, né? Bom, então nós já falamos da umidade, temperatura, a viragem do ovo e a questão da ventilação. Acabou? Não. Nós ainda temos um outro probleminha aqui. Nenhum pinto deve nascer dentro da chocadeira. Esse é um outro grande problema, né? Ou seja, quando chegar no 18º dia, né, esses pintinhos, esses ovos devem ser retirados da chocadeira e passados por uma nascedeira de ovos, nascedeira de pintos, né? Essa nascedeira é como se fosse um ambiente próprio da chocadeira, só que esse ambiente é mais adequado para os pintinhos nascerem. Primeiro, a temperatura tem que ser um pouquinho mais baixa, né? Pelo menos aí 0,5 grau abaixo, porque o pintinho que está lá dentro da chocadeira, agora ele está se movimentando, né? Ele está se adequando, né, a uma posição correta para poder quebrar a casca do ovo. Então ele tem agora atividades lá dentro que esquentam o ovo por si só, né? Então você tem que abaixar um pouco a temperatura desse ambiente por volta aí de uns 37, 2, né? Pelo menos 0,5 grau, 37,3, 0,5 grau abaixo, para ficar uma temperatura adequada. E a umidade, subir ela um pouquinho aí por volta de 70%, 72%, né? Quem tem uma nascedeira sabe de tudo que eu estou falando. A nascedeira, inclusive, permite que você coloque os ovos separados, né? O ovo do galo tal, da galinha tal, de tal forma que os pintinhos nascem e não se misturam. E você pode, então, logo depois que eles nascerem, identificar esses pintinhos, né? Para que não se misturem todos, depois você não sabe quem é filho de quem, né? Então a nascedeira é primordial. Outro problema do pintinho nascer dentro da chocadeira é que ele contamina a chocadeira toda, né? Ele vai quebrar o ovo, vai sair lá de dentro, né? Não sei se vocês já viram, quando quebra o ovo, né, fica uma membrana, né, meia úmida ali, aquela membrana é um excelente meio de cultura, né? Então gera bactéria com muita facilidade. Sem contar, muitas vezes o pintinho nasce e defeca dentro da chocadeira. Dá um problemão depois para limpar, esterilizar todos. Algumas pessoas costumam pôr várias ninhadas de pinto dentro da chocadeira, né? Pinto que nasce hoje, outro que vai nascer daqui 10 dias, outro que vai nascer, principalmente chocadeira grande, né? Essa não é uma boa prática. Por quê? Começa assim, você põe a primeiros ovos aqui na chocadeira, 3 dias parados, sem que haja, né, rotação dos ovos. Aí você liga, né, o girador para girar o ovo, para lá e para cá. Aí você vem e coloca mais ovo lá, agora já no 5º dia. Esse ovo que colocou no 5º dia, ou você para a rotação do ovo para esse aqui iniciar a geração do embrião, né, e aí você prejudica essa turma de cá, ou você deixa ligado e aí vai girar, né, o ovo que você colocou hoje e atrapalha um pouco a gestação, né, os primeiros dias de gestação dos pintinhos. Então isso não é uma boa prática, né? Não é uma boa prática de fazer. Então é preferível você ter uma chocadeira que se adeque, né, seja adequada para o quantitativo de pintinhos que você quer criar, né? Então se você vai pôr, né, 20 ovos para chocar de cada vez, prepara a chocadeira, põe 20 ovos e até o 18º dia não se põe mais nada ali, né? A hora que você tirar esses ovos de lá para pôr na nascedeira, aí você vai pegar, higienizar a chocadeira para começar uma nova, né, incubação com outros ovos, tá? Então o cara compra uma chocadeira muito grande lá para 120 ovos,
né? E aí ele só tem 30 ovos, ele põe os 30. Daqui 10 dias, daqui 7, 8 dias, já tem mais 30. Ele quer, mas se ele esperar nascer aquele, ele perde esses ovos, ele põe esse ovo dentro da chocadeira. Isso não é uma boa ideia, né? Não é uma boa prática. E não funciona muito bem, né? Na verdade, isso não vai funcionar muito bem. Por quê? Porque você vai diminuir muito a taxa de eclosão dos ovos. Vai diminuir muito, aí mais de 25% a menos, né? Então, às vezes você quer na pressa de colocar mais, você perde mais, então não adianta muito, né? Então, feito isso, coloque sua chocadeira sempre num lugar plano, né? Tem que verificar se está bem plano, porque se ele ficar inclinado atrapalha tudo, atrapalha todo o processo de ventilação, umidificação, de temperatura, de movimentação dos ovos. E feito isso, né, se você, né, seguir essas regras, né, dentro do máximo possível, você vai conseguir uma boa eclosão, né? Ovo bom, processo bom, né, bem correto. Finalmente, a questão do local onde essa chocadeira deve estar, né, fazendo o processo de incubação. Tem que ser um local com a temperatura estabilizada. Você não pode pôr isso num lugar que uma hora a temperatura é 30 graus, outra temperatura é 10 graus, outra temperatura é 40 graus. A temperatura tem que estar estabilizada, né? Para isso eu tenho um cômodo, tá? Eu estou construindo, né? Qualquer dia desse eu vou mostrar como tá as obras lá. Estou construindo um cômodo em que vai ter a parte de incubação, né, bem ventilada, com a temperatura toda adequada. Inclusive, talvez eu até coloque, se eu não conseguir estabilizar a temperatura dentro desse cômodo do jeito que eu quero, talvez eu coloque um ar-condicionado lá para manter a temperatura daquela coisa estável, né, por volta de 10, 12 graus. Tá? E aí, né, aí você consegue bons resultados. Se você deixar bater sol na chocadeira, esquenta hoje, esfria amanhã, quando esquenta cai a umidade, né, ou aumenta a umidade, depende da maneira como sua chocadeira lida com essa questão da umidade, aumenta a temperatura, diminui, isso aí atrapalha demais, né? Então ficar num lugar quieto, isolado, né, temperatura estabilizada, né, com vamos dizer assim, um local onde não bata sol, mas também não precisa ficar escuro, né, um negócio bem organizadinho. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir, né, ter uma boa eclosão. Então, aí tá aí o vídeo, né? Eu acho que assim, qualquer coisa vocês podem, né, fazer questões aí, se eu puder responder. Desculpe pelo tempo que eu fiquei sem fazer vídeo, mas, né, nós estamos fazendo algumas viagens aí. Agora em abril eu vou viajar outra vez para os Estados Unidos, vou ficar lá uns 20 dias, né? Vou até interagir com o pessoal lá, para trocar algumas informações que depois eu vou falar para vocês, né? Eu vou trocar algumas informações lá e eu vou trazer coisa nova, né? Informações novas para vocês, tá ok? Antes de finalizar, um grande abraço, né, para o senhor Zé Baiano, né? Então aí, senhor Zé, ó, parabéns pelo senhor, né, pela forma como o senhor vem representando o galismo, né, pela insistência, apesar de toda essa perseguição, né, pela insistência, né, pela garra de continuar sendo um galista. Eu tenho certeza que o Brasil inteiro tem que reverenciar o senhor, porque inclusive o João falou assim, talvez seja o galista mais velho, né, do Brasil. E eu vou falar, talvez seja o velho mais jovem, né, que mexa com os galos. E eu quero que o senhor persista nessa garra de galismo, porque é isso aí que engrandece o nosso galismo. Não é grandes galistas, grandes riquezas, grandes cocheiras, mas aquela cocheira do indivíduo que, mesmo sendo pequeno, mantém persistência, né, em apurar, em programar. Isso aí é muito bom. Isso é muito bom para nós. O senhor é um grande exemplo, viu, seu Zé Baiano? Um grande exemplo. Eu ainda vou dar um jeito de visitar a sua cidade só para conhecê-lo. O senhor pode ter certeza que quando eu falo isso, é porque na minha cabeça já está essa ideia. Eu ainda quero conhecer o senhor pessoalmente, tá bom? Então, um grande abraço para o senhor, um bom dia, uma boa tarde, uma noite. Até o próximo vídeo.